Olá, meu nome é Davi Juliano Ferreira Alves e eu sou aluno de Introdução à Pesquisa Operacional e o título do meu trabalho é Métodos de Solução para o Problema da Mochila Tridimensional. O problema que ele é resolvido, na verdade, ele é o problema da mochila, mas só que ele é adaptado ao mercado. Ou seja, muitas empresas elas possuem um contingente de caminhões e dentro desses caminhões elas possuem um volume X. Dentro desse próprio volume, você precisa agrupar uma quantidade Y de produtos lá dentro. Então, você tem um volume limitado e você também tem uma questão de volume de produtos também limitado a esse. Pois bem, dado essa circunstância, o problema da mochila, na verdade, ele significa colocar produtos dentro desses volumes, né? Dada uma mochila, você quer colocar produtos lá dentro. Definição do problema. Considere que existem N projetos e um capital B para este investimento. O projeto J tem um custo AJ e um retorno esperado. E os projetos eles devem ser selecionados de modo a maximizar o retorno total esperado dentro do limite de capital. Ou seja, dado um determinado capital B para você investir, você precisa de J projetos, na verdade você precisa de N projetos, aliás, você tem N projetos, você precisa de J projetos de fato, com um custo AJ e um retorno determinado. E você precisa selecionar desses N projetos, qual que vai retornar mais e vai ter um custo menor. Ou seja, você vai ter um custo, na verdade, gerenciado pelo capital B e o retorno esperado é aquilo que você quer justamente maximizar. Pois bem, o problema que irei resolver nesse trabalho é que suponha que haja uma distribuição de produtos e um desejo de maximizar os lucros, pretendendo-se entregar os produtos de maior valor. No entanto, não é possível carregar todos os objetos. Então, os objetos que eles serão selecionados vão ter que ser os objetos que eles, além de suprir todo aquele volume, eles consideram-se dentro da restrição de volume, eles maximizam os lucros efetivos. Pois bem, basicamente, um dos nossos objetivos para fazer esse tipo de temática em cima desse problema foi justamente estudar as variações de solução e evolução das mesmas, né, utilizando os parâmetros do algoritmo genético, e também utilizar do algoritmo guloso. O algoritmo guloso e o genético, que posteriormente eu vou falar um pouco sobre eles. Analisar e comparar os resultados das heurísticas com o modelo exato formulado, né, do problema. Analisar e comparar complexidades computacionais de todos os métodos. Pois bem, a minha metodologia ela seguiu da seguinte forma. Primeiro foi feita uma revisão bibliográfica, né? Essa revisão bibliográfica eu busquei instâncias, né? E depois eu também visualizei as metodologias mais recentes, não sobre esse problema, mas sobre problemas parecidos com esse. Os métodos de solução exatas e heurísticas, ou seja, primeiro você busca, trata e depois você analisa todos os dados que você precisa, né? Porque no caso eu busquei instâncias e agora eu tratei instâncias. Eu também estudei sobre o algoritmo genético, né? E o algoritmo guloso, que foi justamente esses dois algoritmos que serão utilizados para resolver esse problema. E a implementação das heurísticas e do método exato. Na parte dos resultados dos métodos, a comparação dos métodos exato, método heurístico e heurístico, construção de relatórios técnicos e construção de tabelas comparativas dos resultados, né? Pois bem, o algoritmo genético ele funciona da seguinte forma. Primeiro você tem uma inicialização aleatória, depois você tem um indivíduo binário, que ele é selecionado em indivíduo binário, e depois você tem a sua reprodução, que ocorre em 3 etapas: acasalamento, recombinação e mutação. Dentro desses três parâmetros da reprodução, você tem parâmetros, dados, né, de determinada população e também do número de gerações. E também você possui uma mutação, um crossover. Então você precisa gerar uma determinada taxa de mutação para que tenha uma variabilidade das suas soluções. O algoritmo guloso, por sua vez, ele é mais simples ainda do que o algoritmo genético.
Ele, na verdade, você vai calcular a razão, o valor do produto, sobre o espaço do produto, para todos os produtos, ordenar decrescentemente por razão, e depois escolher o limite até o limite dado pelo algoritmo. Ou seja, se eu escolhi a primeira razão, eu vou subtraindo do limite que eu tenho. Então, quando bater o limite, aquela solução, na verdade, que foi ordenada e que possui uma determinada razão, aquela solução ela é a solução que o algoritmo guloso vai retornar. Pois bem, esses são gráficos de evolução de soluções no algoritmo genético. Repare bem que a cada 100 gerações aqui, você tem determinadas 100 gerações, você possui uma determinada evolução de soluções, ou seja, eles vão iterando de determinada maneira. Nessas iterações, o pico mais alto é aquela que vai retornar como resultado ótimo ou resultado bom do algoritmo para aquela rodada. Lembrando que esses dados aí, eles são de uma geração que eu havia feito. Entretanto, essa geração, esses mesmos gráficos, eles não podem ser reproduzidos. Por quê? Porque, como é uma geração randômica de eventos, então essa solução é basicamente essa solução. Então, ela foi gerada randomicamente, então esses gráficos eles não podem ser reproduzidos. Ou até podem ser reproduzidos, mas não na mesma eficácia e não nos mesmos eventos, porque todos os eventos são randômicos. Bem, a relação que nós temos de tempo do método exato genético e guloso é que o algoritmo guloso, na verdade, ele demora muito menos tempo do que os outros dois métodos. Por obviedade, porque o método exato, na verdade, ele, em tese, deveria ser o mais custoso. Entretanto, o meu algoritmo genético, ele acabou sendo um pouco mais demorado, e muito mais demorado, do que justamente o método exato. Lembrando bem que existe apenas 200 é o número máximo de vértices, acho que pertence ao BPP 119. Ele possui 200 vértices, né? 200 vértices não, 200 produtos para você escolher entre eles. Então, e ele acabou sendo um grande problema, né? Porque o algoritmo genético ele demorou mais tempo nessas instâncias um pouco maiores, entendeu? Então, é justamente essa parte. Pois bem, em comparação com o algoritmo guloso ele está 10 a menos 1, na verdade, do algoritmo exato, porque ele tem uma diferença de grandeza com relação a segundos. Então, um algoritmo guloso, em uma questão de complexidade computacional, ele é melhor do que o método exato, que em tese deveria ser o mais demorado. E, pois bem, na verdade, os resultados do algoritmo guloso, eles são completamente bons. Todos eles têm um gap de 0. O maior deles, na verdade, tem um gap de 0.2, quase 0.19, e é um gap que ele não é tão expressivo, ele chega muito próximo do ótimo, alcançando até mesmo o ótimo em algumas instâncias. Na instância do BPP 14, do BPP 119, ele alcançou o ótimo. Então, o algoritmo guloso ele é uma boa heurística para justamente você conseguir quantificar essa parte do método exato. Entretanto, o algoritmo genético, para esse problema, ele não se mostrou tão eficaz, mantendo-se numa diferença de 27 quase por cento, 28 ali, por cento de diferença do método exato com relação a gap. Então, ele é um algoritmo um pouco pesado. Eis aqui minhas referências. E agora eu quero fazer uma demonstração para vocês, uma demonstração de como que o algoritmo genético ele está funcionando. Pois bem, esse daqui é justamente o meu navegador e ele está aberto justamente no drive ao qual eu coloquei todos os resultados, na verdade, com relação a esses métodos. Eu vou rodar o algoritmo guloso e o algoritmo genético apenas, mas mais para a questão de implementação. E o algoritmo do projeto final, que é o modelo de fato, ele se encontra aí para testes, etc., e para caso possa se elucidar com relação a esses problemas. Pois bem, vamos começar primeiro pelo algoritmo guloso. O algoritmo guloso, eu coloquei todas as instâncias aqui,
mas eu irei setar apenas para a 13. Então, eu irei colocar aqui, eu estava testando para 181, então eu vou colocar 13. Ok. Ele está presetado, todas as instâncias estão aqui ao lado. Então, eu irei rodar tudo ele. Então, o ambiente de execução, ele vai executar tudo. Nenhum erro. E justamente, esse foi o resultado que ele obteve. Certo? O resultado que ele obteve, caso vocês queiram voltar ali, ele é distinto do resultado que... Aliás, ele na verdade ele é o mesmo resultado que houve também no método do algoritmo guloso que nós apresentamos agora há pouco ali atrás. É o mesmo resultado. Talvez com um tempo distinto, mas é o mesmo resultado. Pois bem, o algoritmo genético ele não possui essa mesma expertise, porque ele não faz basicamente uma coisa determinística, ele faz uma geração randômica aleatória. Então, essa boa aproximação ela é de maneira randômica. Pois bem, eu coloquei aqui, vou trocar aqui para um 181, 13, da mesma maneira que eu troquei no outro. E aqui também o gráfico eu vou colocar o nome 13. Repare bem também que o limite ele foi de 35 mil, o mesmo limite que coloquei nos índices anteriores, para fruto de comparação. O tamanho da população ele vai ser 100. A taxa de mutação também vai ser igual. O número de gerações também é igual. Eu irei rodar ele agora, irei rodar todos esses valores aqui, e ele me gerará uma instância parecida com essa, mas não será igual. Está executando. Ele foi executado. Ele foi executado e me gerou justamente esse gráfico. Esse gráfico eu posso encontrá-lo aqui ao lado. É justamente esse gráfico aqui. Eu mandei ele salvar para que eu pudesse fazer os slides, etc. E aqui eis todas as soluções de todos os itens que foram selecionados. Selecionados, o valor de solução e o cromossomo que foi utilizado também para o algoritmo genético. E o tempo que ele tomou para realizar essa operação. Todos esses testes eles podem ser feitos nesse link que eu vou colocar também no que eu não sei se eu coloquei no pôster, mas eu irei colocar no formato. E eu também vou colocar no link da descrição. Vou colocar logo abaixo na descrição do vídeo. No caso, esse vídeo está upado no YouTube. Vou colocar logo abaixo na descrição. Muito obrigado.